Bom dia a todos. 1 Samuel capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi escapa de Gate e se esconde na caverna de Adulão, ao qual, ouvindo isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai descem para ter com ele. Versículo 1. E todo homem que estava endividado, ou em apuros, ou deprimido, foi também se juntar a ele, e ele os fez capitães dele. Eram cerca de 400 homens. Versículo 2. E Davi foi a Mispá dos Moabitas pedir proteção ao seu pai e mãe, até que Deus fizesse algo por ele. Versículo 3. E ali eles ficaram todos os dias em que Davi esteve naquele lugar forte. Versículo 4. Porém, o profeta de Gate adverte-o para não ficar lá, para ir para a terra de Judá. E Davi foi para o bosque de Herate. Versículo 5. Saul fica sabendo dos homens que estavam com Davi. Ele estava em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha sua lança na mão, e seus criados estavam com ele. Versículo 6. Reclama com eles, dizendo que todos se voltaram contra ele, até mesmo seu filho Jonatas, e que ninguém mais se doía por ele, armando-lhe ciladas. Versículo 8. Então Doeg, o edomeu, que estava também entre os criados, lhe contou que tinha visto Davi em Nobe, falando com Aimeleque, e que consultou a Deus em favor de Davi, e lhe deu pão, e também lhe deu a espada de Golias. Versículo 9 e 10. O rei manda então chamar Aimeleque e todos os outros sacerdotes, para saber por que tinham conspirado contra ele, consultando a Deus por Davi, alimentando-o e dando-lhe a espada. Versículos 1 a 3. Esse lhe responde que ninguém era mais fiel do que Davi, genro do rei e honrado na casa dele. Versículo 14. E se defende, dizendo que de nada sabia, nem os da casa dele, e que não consultara a Deus por Davi. Versículo 15. Mas o rei não lhe dá ouvidos, e pede aos seus servos que os matem. Mas eles não quiseram fazê-lo, pois eles eram sacerdotes. Versículo 17. Então Doeg, que não era israelita, matou a todos os 85 sacerdotes do Senhor, que vestiam seu éfode de linho. Versículo 18. Também matou a todos da cidade de Nobe, desde mulheres até crianças, bois e ovelhas, com a espada. Versículo 19. Porém o filho de Aimeleque, Abiatar, consegue escapar e se une a Davi, e lhe conta o que Saul fizera aos sacerdotes. Versículos 20 e 21. Davi lhe disse que ele bem sabia que Doeg, o edomeu, o denunciaria. Versículo 22. Convida-o então para ficar junto com eles, porque aqueles que buscavam sua morte, com certeza também iriam buscar a dele, e ali ele ficaria a salvo. Versículo 23. Mais uma vez, como sempre, temos um capítulo cheio de revelações para as nossas vidas. Primeiro, assim como Davi recebeu do Senhor a promessa que seria rei, passou a ser perseguido por Saul. Da mesma forma, Jesus, que recebeu a promessa de salvar a todos, foi perseguido pelo diabo, que não queria que o plano de Deus se cumprisse para a salvação. Assim como Davi era obediente e inocente, o Senhor Jesus também foi separado e escolhido, e foi obediente e inocente até a morte, e morte de cruz. Segundo, Davi estava mais preocupado com a segurança dos da sua família do que com ele mesmo, e por isso pede aos reis dos Moabitas que cuidassem deles, até que ele soubesse o que Deus havia de fazer por ele. Ou seja, ele sabia que a separação era momentânea e que logo todos estariam juntos de novo. Ele confiava na promessa que tinha recebido. Jesus fez o mesmo. Ao enfrentar o Calvário, preocupou-se em proteger sua família e seus discípulos, porque sabia que naquele momento ninguém poderia estar na cruz com ele.
mas sabia que logo estariam juntos novamente. Ele ora ao Pai dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Hoje, em um mundo cercado de tantas pessoas egoístas que vão para o abismo e querem levar os outros com ele, mas o Senhor não fez isso. Enfrentou a morte e o abismo sozinho. Terceiro, os homens que se uniram a Davi estavam desgostosos, endividados, mas preferiram se unir a ele do que se banquetearem com o rei. Jesus também veio para os doentes, para os que estão em aperto, para os necessitados e que não seguem a multidão que seguiu a Saul, se banqueteando com a mentira, com a maldade, com o egoísmo e com os prazeres momentâneos deste mundo. A vida daqueles homens que seguiram a Davi já não fazia mais sentido. Estavam em aperto e humilhados. Eles enxergaram em Davi a oportunidade de uma mudança de vida, uma chance de recomeçarem, pois sabiam que sobre ele havia uma promessa do Senhor e enxergaram a pureza do seu coração, sua humildade e como estava sendo injustiçado, pois nada havia feito de errado e era perseguido. Nós também temos esse abrigo e essa segurança em Jesus. O nome da caverna, Adulão, significa justiça do povo e refúgio. Você quer se abrigar em Jesus? Nele você encontrará justificação para os seus pecados e nenhuma condenação passada lhe será imputada. Desfrute então do Senhor, ainda que esteja na caverna. Encontrará nele um refúgio e uma habitação. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? Vamos continuar essa história amanhã, em 1 Samuel 23, e cada dia vai ficando mais bonito e com mais e mais aprendizados para cada um de nós. Um abraço e até amanhã.